Esse problema aqui do livro, esse exemplo 3.3 do livro, ele pede para a gente calcular o potencial elétrico gerado por um fio infinito com densidade de carga constante. Ele fala que o potencial num ponto R vale V de R. Esse ponto R é um ponto qualquer, né? Ele dá o valor do potencial. Então, a diferença de potencial entre o ponto que eu quero calcular, o valor do campo, vamos considerar que eu quero calcular o potencial elétrico num ponto R minúsculo, então a distância R minúsculo do fio, e o campo elétrico em qualquer ponto, a qualquer distância do fio é conhecido. Deixa eu chamar esse ponto de R', uma orientação R também. Então, primeira coisa, né, eu sei que a diferença de potencial é dado pela integral do ponto R até o ponto que eu quero conhecer, o potencial, o campo, em função de R' vezes dr'. Esse vetor dr', então, é um elemento de vetor na orientação R. Então, onde R' ele é igual a um vetor R' na orientação R, que é a mesma orientação do campo, né? Então, eu tenho um vetorzinho apontando nessa direção aqui. Se eu pegar qualquer outro vetor, né, apontando nessa mesma direção, chamado de R', por exemplo. Onde ΔV é igual a V de R menos V de R minúsculo. Então, substituindo aqui a expressão para o valor do campo, em qualquer ponto próximo do fio, eu tenho integral do campo, vai ser 1 menos 2πε0 lambda dividido por R' vezes dr'. Como os dois estão na mesma orientação, né, o produto interno entre eles é igual a 1, né, a orientação, os versores. Então, isso vai de R até R minúsculo. Então, tudo que é constante, né, esse termo aqui são constantes na integral, ele sai em forma integral. Por fim, eu fico com menos lambda sobre 2π ε0 integral de R até R' de dr minúsculo sobre R minúsculo. Então, resolvendo essa integral aqui, a integral de dr' sobre R' é igual o logaritmo de R'. Então, integral 2πε0 de ln de R' indo de R até R'. Então, isso aqui é lambda 2πε0 vezes ln de R menos ln de R maiúsculo. Então, agora eu substituo o sinal aqui, né? Multiplico tudo por menos 1 aqui dentro do parênteses. ΔV, V de R menos V de R maiúsculo, vai ser lambda sobre 2πε0 ln de R sobre R'. Onde aqui eu usei que o logaritmo de qualquer número A menos o logaritmo de qualquer número B é igual ao logaritmo de A sobre B. Então, eu usei essa propriedade aqui. Pronto, então esse é o valor do potencial elétrico. Agora, o que acontece... por que eu tive que considerar aqui um ponto de referência R, né? Porque no caso, por exemplo, da carga pontual, né, a gente falava que o valor de referência era no infinito, né? Nesse caso aqui, não faz sentido eu considerar um valor no infinito, porque essa expressão diverge, né? Se R for para infinito, né,
o logaritmo vai para infinito, né? Bom, isso acontece, ou se esse r minúsculo for para infinito também, né? Essa razão vai para zero e o logaritmo vai para menos infinito. Isso acontece porque esse fio de tamanho infinito a gente está considerando que a gente está calculando campos e potencial elétrico e campo elétrico muito próximo do fio, sempre muito próximo do fio. Por isso que a gente fala que ele tem tamanho infinito. Então é um fio de tamanho infinito, só que a gente calcula as coisas muito próximas. Se eu for muito longe dele, esse fio vai passar a ter um valor diferente e aí a resolução dele vai ser diferente. Então esse campo aqui, ele só vale para regiões muito próximas do fio, tá? Por isso que a gente teve que considerar esse valor de referência aqui.